Fenômeno mais importante da comunicação dos últimos anos, a explosão das redes sociais veio reafirmar uma questão mais do que conhecida. O ser humano quer compartilhar informações. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas plataformas e dispositivos de comunicação digital, como smartphones, tablets, consoles de videogames e até os óculos conectados que estarão chegando em breve ao mercado, a revolução descentralizadora do conteúdo gerado pelo usuário tornou-se um desafio para empresas, grupos de comunicação, escolas, governos e a sociedade como um todo. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista e empresário Roberto Cassano. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. A proposta dessa série é mostrar, com a participação de diversos especialistas de vários setores, algumas das mudanças mais importantes que estão acontecendo na sociedade por conta do rápido surgimento de novas tecnologias. Roberto, muito prazer. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Roberto, vamos dar um rewind, vamos voltar um pouco ao passado recente, que essa história, afinal, não é tão antiga, e vamos tentar marcar os principais momentos dessa trajetória que culminou, né, com essa explosão das redes sociais. Eu adoro essa arqueologia do digital, que parece que é uma eternidade, mas no fundo está falando de 2 décadas e meia que desenharam o que a gente está vivendo aqui. Vamos voltar até para cruzar a minha trajetória. Nossa, quando a gente começou, moleque, ali a lidar com isso, comecinho dos anos 90, o que a gente tinha nessa primeira metade da década de 90? Internet ela já existia como plataforma de rede, era basicamente um ambiente acadêmico. Né? As instituições de pesquisa tinham acesso à internet, ainda totalmente diferente do que a gente conhece hoje, visual, gráfica. Você tinha o que as pessoas comuns tinham acesso? BBS. BBS era o quadro de avisos eletrônico, eram ferramentas muito simples que você podia montar com um computador modesto da época e que, ligado a um telefone, permitia que as pessoas, ela servisse como um ponto centralizador das mensagens e de arquivos, então usar para você baixar programas ou para trocar mensagens com outra pessoa que você conhecia. E eram muito locais, porque como você dependia de você telefonar diretamente para o escritório, para casa onde aconteceu o BBS, e as linhas telefônicas não eram lá essas coisas, quanto mais perto de sua casa, melhor. Então, eram redes sociais muito locais. Legal como a gente vai ver como isso lá na frente se fecha. 91 e 92 foram 2 anos muito importantes. Primeiro, enquanto na Suíça, na fronteira da França com a Suíça, o Tim Berners-Lee criava a web, né, a interface gráfica que foi que popularizou, em menos de 8 anos, criou uma indústria bilionária no mundo inteiro, aqui no Brasil aconteceu com 92. E para o primeiro grande encontro de sustentabilidade mundial, aqui no Rio de Janeiro, e para dar acesso a todos esses acadêmicos do mundo inteiro que vinham para cá, a gente precisou dar um impulso na conexão com a internet. Igual como você está falando de rede 4G, de celular para a Copa do Mundo. O Alternex, o IBASE, Herbert Souza e o Carlos Afonso, eles criaram o Alternex como uma ONG, uma empresa ONG para facilitar esse processo, e com isso agilizou-se muito a aceleração da internet no Brasil. Que até 94 era ainda restrito a meios acadêmicos, quando a Embratel lançou a primeira vez o acesso comercial. Por internet você acha notícias da época noticiando que finalmente surgiu a internet no Brasil. Em 96, e aí a gente teve a oportunidade de participar também, surgiram os jornais, os veículos de imprensa no Brasil, o JB Online, o Brasil Online pelo Grupo Abril, e o brasileiro começou a poder consultar informações na internet. Só que você ainda estava nessa fase a gente era consultor de informação, né? A gente estava acessando o mundo das máquinas e ali tendo acesso ao conteúdo, às informações. Eu não falava com outras pessoas ainda, né? Isso foi começar a mudar, e aí a gente pega já um outro momento dos anos 2000, com o surgimento das primeiras redes sociais, né? A gente avança aí no tempo até 2001, 2002, 2003, 2004 nasce o Facebook nos Estados Unidos, o Orkut também lá, mas só foi fazer sucesso aqui. Você vai ter o surgimento de diversas redes muito específicas ou outras genéricas, até que em 2007 surge um outro elemento que vai começar a mudar de novo a regra do jogo, que é o iPhone, né, onde os smartphones já vinham há um tempo, eles ganham uma outra cara, uma outra função, e a internet passa a andar com a gente o tempo todo. Pois e agora a gente está na era dos dispositivos móveis conectados. E como isso vai afetar? Porque o Facebook, por exemplo, começou
para o computador, ainda não existiam esses dispositivos em tanta abundância. Hoje, né, todo mundo praticamente tem um dispositivo móvel conectado. O que isso impacta nas redes sociais? Você pega no Brasil, 30% dos jovens adultos, 18 a 34 anos, têm smartphones, não falando nem de celular. O smartphone está condicionado ao acesso à internet. Então você pega 30% de uma população adulta, que é na faixa onde você está definindo o rumo da economia, da educação, interagindo com esse dispositivo o tempo todo. Eu acho o celular ele veio modificar muito fortemente a forma de se fazer tudo, conhecer gente, consumir conteúdo, fazer negócios, porque ele veio alterar a ordem natural das coisas que a gente vinha seguindo. Né? A gente começou lá, nos anos 90, como a internet era uma rede de máquinas, a gente era intruso ali, e com as redes sociais virou uma rede de pessoas, o celular veio criar uma bifurcação. A gente acelerou profundamente essa rede de pessoas, porque ele está conosco, ele é parte do nosso corpo praticamente, e veio viabilizar a internet das coisas. Né? Nossa geladeira, conversando com o supermercado, conversando com o nosso carro, usando o celular como dispositivo móvel para saber onde eu estou, o que eu faço. Então hoje eu posso facilmente permitir, sistemas relativamente simples, com um computador, um celular, vai poder saber que eu estou fora de casa, consultar a previsão do tempo e com isso ligar o ar-condicionado para o meu gato não ficar com calor em casa, meu cachorro não sentir calor em casa, mas sozinho, sem minha participação. E a dinâmica das redes sociais, como é que ela é impactada por essa mobilidade toda? Ela é impactada principalmente por uma questão do termo técnico chamado always on. Né? A gente está 24 horas por dia conectado e produzindo informação para as redes sociais. A ubiquidade, né? A ubiquidade, né? Sem que eu precise fazer nada para isso. Né? Se eu ativo, eu venho para cá, eu tiro uma foto. Essa foto ela vai automaticamente para a minha rede, dizendo onde eu estou. E se alguém tem perto quiser interagir, então eu adiciono não só o que eu produzo de informação, mas onde eu estou, com quem eu estou. 24 horas por dia, não preciso mais chegar em casa para acessar o computador, aquele horário da internet. Tem prós e contras, comportamento, você vai ter vários efeitos nisso, mas o fato é que, como até o Miguel Nicoleles, nosso mestre cientista brasileiro nos Estados Unidos, ele trabalha, quando ele estuda essa relação toda de permitir com que primatas controlem objetos à distância, o primata ele entende que aquele joystick é parte do corpo dele, como a gente entende que a roupa é parte do nosso corpo e o celular é parte do nosso corpo também. Só que o celular é uma parte do nosso corpo que tem sentidos. Ele sente. E o celular ele tem tato. O celular ele tem audição, né? Ele sabe se você está a posição que você está. É um sexto sentido de fato que nós passamos a adquirir. E qual é o segredo do sucesso do Facebook? Alguma outra rede social poderá, no curto prazo, desbancar essa hegemonia? Esse mundo é muito etéreo. Né? Acho que nunca uma plataforma teve tanto sucesso em volume de usuários, em poder econômico, em aceitação da mídia, em endeusamento do que o Facebook. Mas isso resultado anterior não é garantia de resultado futuro, né? Como no mercado financeiro. Não vai ficar. Mesmo com isso tudo, eu não creio. Porque nenhuma plataforma ficou. Não é desse meio a perenidade. O Facebook ele deu sorte, fez coisas certas desde o começo. Né? O contexto onde ele nasceu ajudou muito. Né? Ele nasceu no contexto universitário, com pessoas jovens, restrito a esse meio, onde a necessidade de socialização era muito importante. E nasceu o objetivo dele era totalmente prosaico, né? Era permitir que os universitários se conhecessem. Como é que as empresas estão se posicionando? Isso faz parte do seu dia a dia profissional. Como é que as empresas estão se posicionando em relação a esse fenômeno das redes sociais? Você tem várias etapas que a gente pôde acompanhar, né? Quase como você descobre que tem uma doença muito grave, né? Você começa com a negação, depois você vai passar para você vai aceitando, você começa a tentar lutar. Começou assim, no começo foi visto como um elemento muito perturbador, porque ele quebra uma relação de poder entre o produtor, o comunicador e o consumidor final na ponta. O consumidor era só fim da linha e ele passa a interferir nos processos de produção. Reclamar, as crises de imagem. Todo mundo virou um influenciador capaz de te endeusar ou te jogar na fogueira. Isso assustou muito no começo. Hoje isso já está superado. Acho que, em geral, você já superou. Essa é a segunda fase, que é o deslumbre. Né? O que eu vejo hoje é uma posição muito mais racional,
ok, é fascinante, é lindo, pisca, tem luzinhas, mas como é que eu consigo, como eu falo, como é que eu consigo encaixar isso no meu Excel? Né? Como é que eu consigo encaixar isso na planilha do meu departamento financeiro, que no fundo é o que empresas são comandadas pelo departamento financeiro em última linha, né? O retorno ao acionista, o retorno ao executivo. Como juntar as duas coisas? Esse é o momento, né, de perceber que legal eu ter muitos fãs, é bacana ter um vídeo que deu certo no YouTube, mas isso ajudou a vender mais? Isso fortaleceu a minha marca? Isso ajudou a oferecer um produto melhor para o consumidor? Esse é o momento de tentar entender como essa plataforma pode, de fato, ajudar no negócio dela. Então, em linhas gerais, o que deve ser e o que não pode ser feito de jeito nenhum por uma empresa nas redes sociais? Linhas gerais. Acho que o maior pecado ainda é você ignorar ou subestimar. E acaba sendo percebido como desrespeito ao teu consumidor, ou funcionário, ou quem quer que seja. Né? Você não tem um canal para estar ouvindo, você não está disposto a dialogar, você não considerar esse meio na hora de lançar ou de comunicar um produto. O que deve ser feito é exatamente a negação disso. Você está aberto, você inserir o consumidor no processo, né? Ajudar desde a criação de um produto, entender como ele quer consumir, como é que ele trabalha aquilo ali, entender essa nova dinâmica e entender que naquele canal você tem a possibilidade de ser útil. Quais são as suas redes sociais preferidas, rapidamente, hoje? Para trabalho, o LinkedIn, que muita gente não conhece, mas ele é tão velho, ele é mais velho que o Facebook, ele começou um ano antes até. E não só pela possibilidade de ter contatos, permitir que você agilize, chegar em pessoas, o filtro de notícias pela ótica do LinkedIn, ele é muito bacana, porque no fundo todo mundo virou bipolar, né? Você tem até a foto de perfil no LinkedIn, uma no Facebook é outra. Então, para trabalho, os conteúdos filtrados ali são muito interessantes. E na vida pessoal? Eu estou junto com os 98% das pessoas, eu estou com o Facebook. No Facebook, tá certo. É curioso como usando como usuário final, meu uso do Twitter caiu muito com o Facebook. Né? Isso foi muito no fenômeno brasileiro. O Facebook ele entrou destruindo plataformas aqui no Brasil que não aconteceu lá fora. Quando você acha que uma criança pode começar a participar de redes sociais? Voltando à questão do tempo. O brasileiro, a maior parte dos brasileiros que está conectado fica em torno de 2 horas por dia em média na internet. É bastante elevado. O brasileiro sempre foi um dos povos que mais tempo por semana, por mês, dedicou à internet. Dessas 2 horas, 60%, 70% ele está em redes sociais. Você está consumindo notícia, está no internet banking, etc. O que daria, então, se eu pegar a média da população, 1 hora por dia está mais do que o suficiente. Para você também sobrar tempo de ter 1 hora para novela, para conversar com as pessoas, para jogar bola, para você também ter um leque de vida ali. Para criança, isso é super delicado, né? E até como pai recente, você começa até a repensar muito essas coisas. Uma criança, eu consideraria que não há por que uma criança estar na rede social. A rede social da criança é a família dela, a rede social da criança é a escola dela, a rede social da criança é a turma do parquinho. Ou seja, ela está criando as suas primeiras redes sociais. Então ela não precisa entrar na escola para descobrir os amigos de infância, porque ela está na infância. E outro lado é a questão também do senso crítico do discernimento. A criança ela ainda não tem discernimento de saber quem é quem, de separar. A gente vê a gente brinca muito internamente na agência, não, se está na internet é verdade. No fundo, é muito questionável e a criança não tem esse senso crítico. Se fosse pegar, não, mas eu acho importante meu filho, eu quero que ele esteja na internet. Acho que tem um parâmetro bom para pensar o seguinte: com que idade você deixa seu filho pegar o ônibus sozinho para ir para a escola? O senso crítico que ele vai ter de saber a linha, de não passar, de não desviar para outro lugar para matar a aula, de reconhecer que pessoas ele pode confiar, conversar com os ou não andando no ônibus de linha sozinho, mais ou menos a mesma que ele vai precisar para a internet. Entendi. Então, se ele não está pronto para andar de ônibus, ele não está pronto para entrar na internet, na rede social. Eu conversei com o Roberto Cassano, queria agradecer a sua presença e agradecer a companhia de vocês que estão em casa. Aguardo vocês na próxima edição do programa Entrevista. Até lá!